Deus, glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos os que assistirem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou voltar no primeiro capítulo de Gênesis da Bíblia Sagrada, porque eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz desse primeiro capítulo. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Vocês perceberam? A criação do céu está no singular e da terra está no singular. Aí em seguida vem, e de tudo o que neles, olha um S, plural, se contém. Para nós que pregamos a palavra, precisamos estar atentos e observar a escrita, porque antigamente era a ortografia, hoje são as máquinas que escrevem, né? Então é a escrita. Aí vem no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, primeiro capítulo, versículo 1. No princípio, vírgula, criou Deus, aí vem os céus e a terra. Na primeira estrofe, a palavra céu já. Na segunda estrofe, a palavra céu já está no plural, céus. E antes do capítulo 1, nem céu e nem terra está no plural, estão todos no singular. Mas a referência do que há no céu e na terra está no plural. Então, são dois, o céu e a terra, não é mesmo? Aí você vai ver no capítulo 1, no finalzinho, no último tópico, os céus e a terra. Então a palavra céu está no plural, mas a terra está, a palavra terra está no singular. Quantos céus existe? Quantos céus existe? Aí vamos no capítulo 2 de novo falando. E assim os céus e a terra e todo o exército foram criados. Os céus, a palavra céu está no plural e a terra no singular. Então, para que nós possamos, irmãos, prestar atenção no que Deus quer para nós. Porque toda a palavra é alimento. E eu perguntei, quantos céus existem? E vos respondo aqueles que ainda não tiveram oportunidade de saber. Porque muitos crentes já tiveram oportunidade e sabem disso. Talvez não prega porque não lhe passou. Ele fala, Deus não me tocou no coração. Essas coisas Deus não precisa tocar no seu coração. Elas precisam estar inseridas, plantadas no seu coração para que você profira. Ela é uma obrigação nossa. Nós não precisamos que Deus toque no nosso coração para a gente falar a verdade. Existem 3 céus. O céu da terra, onde habita as potestades da terra, das quais, se Deus permitir um dia, vamos refletir quem são as potestades, mas tantos outros já o fizeram, pregadores. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu dos anjos, dos querubins. Eu já, em alguns estudos, os mestres da palavra me ensinavam que é só os anjos e querubins. Mas nunca encontrei uma referência para isso. Então eu creio que ali estão os anjos, os querubins e os arcanjos. E o terceiro céu é o céu de Deus, onde há o trono de Deus.
Agora imagina, irmãos, nós, seres humanos, caímos tantos que estamos abaixo do terceiro céu, do primeiro céu. Porque para Deus, se nós ganhamos uma taça olímpica, para nós o importante é o primeiro lugar, né? Mas para Deus essas coisas não têm importância. A criação dele é diferente. Veja que o primeiro céu habita o nosso céu onde nós moramos. E aí está as potestades. Seja do bem ou do mal que nós criamos aqui, vai para as potestades do céu e da terra. As almas que habitam nessa altura. Porque tem as que nós chamamos de inferno, né? Mas o inferno só vai ter habitante no julgamento de Deus. Porém, o trono de Deus, onde habita Deus, e provavelmente os arcanjos, porque os arcanjos devem habitar parte, aqueles que estão habilitados como Gabriel. Alguns historiadores já citaram Ismael. Ismael é um anjo, se estiver na condição de anjo, mas temos Gabriel como referência. O anjo Gabriel. Gabriel, arcanjo Gabriel, né? Então, irmão, se existem 3 céus, como nós podemos ser redentos e passar onde habitam os anjos e direto para o trono de Deus? Gabriel, arcanjo Miguel, hoje só existe no trono de Deus o arcanjo Miguel, porque Gabriel, segundo o que eu tenho aprendido, que eu ouço, é o que caiu, não é isso? Luz que virou Lúcifer. Me corrijam aqueles irmãos que estão atentos na palavra, se eu estiver errado. Podem comentar no vídeo quando eu postar. Porque me ajuda. Às vezes nós queremos pregar a palavra de Deus e foge da mente. Na hora o inimigo põe, porque somos fracos, falhos. E hoje, agora, por exemplo, se eu no vídeo parar para buscar, minha mente não está mais... Se me falha a memória, Arcanjo Miguel, inclusive vai lutar por nós, os que creem em Jesus Cristo, né? Na batalha final, quando os crentes estiverem sendo derrotados. Então, meus irmãos, agora sabendo que existe 3 céus, primeiro precisamos melhorar o céu que está sobre a nossa cabeça. Veja que, às vezes, nós, os crentes, pensamos assim, não, mas esse mundo é do inimigo já, das trevas já, do Satanás. Os crentes vão morar com Deus no céu, nós não temos que desejar as coisas desse mundo. Isso está correto. O que nós não estamos correto, irmão, é nos omitirmos da responsabilidade de ensinar, viver, compartilhar os nossos conhecimentos com o mundo. Porque no mundo estão os salvos e os perdidos. E aqueles que nem salvos nem perdidos estão, porque ainda estão caminhando, escolhendo os seus destinos, fazendo as suas escolhas. Não é tempo. Então, tem aqueles que já definiram andar nas trevas e até para os que estão perdidos, que definiram andar nas trevas. Se arrependerem, haverá salvação. Porque esse é o plano de Deus. Quando nós sabemos disso, precisamos cuidar do nosso céu, evoluirmos o suficiente, crescermos em espírito e verdade o suficiente
para merecermos habitar acima da nossa cabeça, o céu da terra. Inclusive aqueles que vivem lá, que são seres maus, irão aprender conosco, porque estamos abaixo deles. Não se engane, não. O céu o primeiro céu, há muita treva nele. É preciso aprender para... Então estar em sintonia com Jesus Cristo. Aí nós vamos orar para o céu da terra. O segundo céu e o terceiro céu nós podemos orar em agradecimento e glorificação. Porque deles vêm as bênçãos. Mas o céu da terra, certa vez quiseram até impedir as bênçãos de Daniel, né? Foi preciso vir o anjo e lutar para vencer, para que ele descesse, que o anjo descesse, Arcanjo Miguel, né? Para que Arcanjo Miguel, que o anjo descesse com as bênçãos e entregasse para Daniel. E às vezes nós deixamos isso passar despercebido. E aí onde mora as tramas das trevas, na nossa imprudência. Estas são as origens dos céus e da terra. Está no capítulo 2, no versículo 4, a formação do Jardim do Éden. Repetindo de novo, referência. Estas são as origens dos céus e da terra. Então a terra só existe uma, mas céu existem 3. O céu da terra, onde existe as potestades, habita as potestades da terra. O segundo céu, onde habitam os anjos e querubins, agora me clareando a mente, os arcanjos habitam o terceiro céu, onde há o trono de Deus, porque o arcanjo Miguel vem de lá. Então, aprendi mais uma, refletindo, irmão. Ele habita o trono de Deus. Porque é ele que vai descer e lutar a derrota contra a serpente, contra as trevas e vencer. E livrar os crentes que perseveraram na presença de Deus, na palavra, na justiça, na sabedoria, na tolerância, na paciência, dando de graça o que de graça recebeu, porque não vem com essa conversa porque você foi lá no monte, orou, peregrinou na igreja por tantas vezes para virar um pregador, que a palavra de Deus tem valor, tem um valor estipulado. Um sacrifício estipulado, não. Isso é ignorância humana. A palavra de Deus vem de graça. Quem a prega precisa pregar de graça. E quem recebe, recebe de graça e passa de graça. Mas não é pregar segundo o nosso desejo, não. É ser humilde para compartilhar o que nós aprendemos, porque nós recebemos reconhecimento, sabedoria, inteligência da palavra de Deus. Tudo isso é Espírito e verdade. Para discernirmos e compartilharmos com nossos irmãos. Não é reter conhecimento a pretexto de que é para nossa edificação e dando migalha para a igreja. Quando nós fizermos isso, e o crente verdadeiramente crescer em espírito e verdade, ele vai ser mais humilde. Ele não vai ser mais enganado, ser responsável por mortandade, como foi na Segunda Guerra Mundial, como foi o genocídio contra os judeus, contra os inconfidentes, onde a igreja esteve presente, apoiando. Então, nós vamos ser mais responsáveis com nossas escolhas. O fato de sermos crentes, não somos diferentes de ninguém, somos iguaizinhos, com erros, pecados, mentiras. Quando a Bíblia fala para sermos diferentes, é na atitude, na paciência, na humildade. Humildade não é baixar o queixo e ficar ali omisso, não. Humildade é tratar o grande, se for com a cabeça erguida, tratar o pequeno da mesma forma. E se tratar o pequeno com a cabeça erguida, tratar o grande da mesma forma. E quando você, mesmo com a cabeça erguida, tratar com carinho grande, tratar o pequenininho, o que mora na calçada, que eu e você desprezamos,
tratar da mesma forma. Aí vamos estar na presença de Deus e a Bíblia vai se abrir como um leque na tua mente. Veja que eu estou mostrando que eu estou aprendendo até nas revelações. Me fugiu a memória sobre Miguel e Gabriel. Apareceu-se a dúvida. E na hora da revelação, na minha pregação eu já tirava o arcanjo Miguel do trono de Deus. Já estava pondo no segundo céu. É assim que acontece com o pregador. Todo o tempo. Se ele não for humilde de verdade, ele não vai ver os erros dele. Ele vai começando a ser bajulado, e recebe as bênçãos de Deus, que essas vêm de graça, por ele estar praticando a boa, guerreando a boa guerra, lutando a boa batalha. O inimigo põe esquecimento nele, arrogância, prepotência. E aí ele vai estar pregando como eu já comecei nesse vídeo. Não é culpa de pastor, não. É que quando você entra na batalha para Deus, na obra de Deus, defende as coisas de Deus, você vira alvo. Bem redondinho assim, e o inimigo com uma flecha em cima de você, dia e noite. O pregador precisa ter consciência disso, ele é um alvo das trevas. Enquanto ele habitar nessa terra, ele vai ser alvo. Exatamente porque nascemos do pecado. E só vamos vencer se praticarmos a humildade com que Deus nos trata, praticar com o nosso semelhante. Não é só com o endinheirado, não, porque ele tem muito dinheiro e poder, então vamos abajular para ganhar alguma coisa. É principalmente com os pequeninos. Porque os grandes endinheirados, quando vêm com suas arrogâncias, ele arruma inimizade comigo. Eu trato com arrogância. Para que ele saiba que ali existe um que pode afrontar ele. Não deve se encolher diante do inimigo. O teu amigo te trata com respeito. Quem quer que seja, em nome de Deus, ou em nome da palavra, em nome de que quer que seja, te tratar com superioridade, com ar de superioridade, não te respeita. Porque Deus diz, todos são iguais perante Ele. Todos. Grandes e pequenos. E ainda diz que o sinal da besta, 666, todos irão adquiri-los, grandes e pequenos. Ele não está julgando, não. Ele está dizendo que esse sinal todos vamos ter. E o que não tiver não vai comer, comprar, nem vender. Já temos ele. Por que besta 666? Porque desde a criação da terra teve uma besta, duas bestas, três bestas, governos besta, sistema de bestas, que termina no cemitério, com a morte de seus criadores. O único que tem valor é o plano de Deus. Então hoje nós estamos na besta 666, termina com ela. Grandes e pequenos. Ninguém pode se sentir superior, porque eu e você já temos celular, as senhas, na testa, né? Do computador, da senha, da porta de casa, de tudo. E na mão, digitando na ponta do dedo, nos celulares, nas portas dos prédios, nos controles remotos. Já temos ou não temos o sinal da besta? Se nós aprendermos a sermos humildes, vamos ver que como pecador nascemos, pecadores somos. Então, precisamos lutar para chegar no céu da terra. E como servos de Deus. E chegar lá e expulsarmos as trevas que estão lá, porque a terra não, as trevas não podem habitar céu. Tem que habitar no abismo. É lá que tem que ficar aprisionado as trevas. Lembra-se que o arcanjo Miguel vinha trazendo, o anjo que Deus mandou vinha trazendo as bênçãos para Daniel. E as potestades da terra não permitiram passar. Então Deus mandou o arcanjo Miguel. Lutou, se não me falha a memória, o arcanjo Miguel. E venceu. E o anjo passou e entregou as bênçãos
para Daniel. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você considerou esse vídeo relevante, eu lhe convido a se inscrever no canal e clicar o sininho das notificações, dar o seu legal, comentar se for possível. Isso obriga o algoritmo do YouTube a passar esse vídeo para pessoas que ainda não assistiram, para comunidades que nunca chegou. Porque essa é a política do YouTube, da plataforma. O algoritmo é programado para passar o vídeo para mais pessoas. Quando alguém se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. É por isso que eu te convido, porque eu considero relevante a palavra que prego. E isso tem me dado muitas vitórias. Aliás, eu vivi uma vida de vitória. Todas as vitórias que eu tive veio do que eu aprendi com a palavra de Deus. E por isso é meu desejo que outros aprendam. E então, com os conhecimentos que eu tenho, aqueles que o adquirirem, vão vencer. Porque aí você aprende a confiar e tratar com Deus, conversar com Deus. Deus trata com você, você não trata com Deus, mas se comunicar com Deus. Entender o que Ele está falando para você. E não depender desses pastores arrogantes que já se perderam há muito tempo, estão se esquecendo da palavra de Deus. Os bons são tão poucos nas igrejas que estão sufocados. Não conseguem levar a mensagem porque, se não seguir a maioria, já começa a cair no esquecimento porque não está no padrão. E esse padrão está deixando o crente arrogante, prepotente, pequeno na presença de Deus e até das trevas. Porque as trevas se achou tão soberba, tão prepotente, tão dona dos crentes, que se achou no direito de os enganar. Deus falou, você está doido. Jesus falou que o diabo enganaria até os santos se assim eu pudesse. E eu vejo que muitos santos foram enganados. Não permitamos mais isso, porque somos responsáveis pelas coisas que acontecem nesse mundo. Quem faz o bem é bendito, meus irmãos. Quem faz o mal é maldito. Você não precisa amaldiçoar quem faz o mal. Você pode declarar a maldição dele, dizer para ele, você é maldito, porque você está fazendo mal. Não dizer, eu, fulano de tal, amaldiçoo fulano. Não faça isso. Porque com a medida que medir, será medida. Se você amaldiçoar, será amaldiçoado. E a maldição vai pegar em você. Porque eu já fui amaldiçoado muitas vezes, e não pegou em mim. Mas em algumas batalhas que eu estive tão louco, a loucura foi tão grande da batalha, as trevas me atacaram tanto, que eu declarei a maldição de todos aqueles. E as trevas achou uma brechinha para declarar a minha maldição. E é a maior glória que eu dei a Deus e dou até agora. Porque naquilo que eu sou maldito, que eu fui maldito, eu corrigi, e estou corrigindo dia a dia. E espero viver para corrigir bastante, porque agora eu descobri que todos nós temos maldição. É quando nos omitimos. E todo crente tem essa maldição da omissão. Quantos pedintes estão dentro das igrejas? Quantos moradores de rua? Eles não têm valor para a igreja. Né? Ah, nós escolheu. É porque nós não nos esforçamos. Eles não têm nada para nos oferecer. Não tem dízimo, não tem oferta. Só tem problema. Fedor. Não tem nem casa, eu vou ter que dividir a minha casa. Irmãos pregadores e irmãos crentes, nos afastamos tanto da presença de Deus, que somos apenas um bando de arrogantes prepotentes, sem sabedoria, sem conhecimento. Estamos como Jesus disse, um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Se não me falha a memória, é Provérbio de Salomão, ou é o livro de Isaías. Diz o sábio, quando vê o abismo, desvia. Mas o tolo cai no abismo, porque ele avança. Ele acha que pode. Nós, os crentes, fomos campeões brasileiros de morte pelo Covid. Os tolos.
Nem sequer atentamos que esse vírus veio pela mentira, sobreviveu com mentira e levou aqueles que acreditaram na mentira. E quem mente? Quem é o pai da mentira? Você vê que a igreja fica tudo caladinho, nas reuniões de obreiro talvez até fala. Mas quando fizermos o mal, fizemos publicamente. Declaramos ao mundo. Tira a máscara, todo mundo sem máscara, Jesus cura e salva. Para nós matar o nosso irmão fraquinho. Somos os santos. A raça inferior tem que morrer. A igreja, os pastores se omitem. Porque o pastor humilde fazia que nem eu vi agora na campanha presidencial, alguns irmãos pedindo perdão para o mundo, porque apoiou certas pessoas, para a igreja. Esses deram exemplo de humildade, de grandeza, porque na presença de Deus o grande é o humilde. Quanto mais humilde você for, mais você é grande para Deus. Às vezes alguns crentes entram na igreja, parece a autoridade máxima em pessoa, que chão lá em cima pisando firme. Só vai dar paz do Senhor se você for de encontro com Ele. Ou o grupinho seleto. Outros ficam calados o tempo todo. O pastor lá, glória a Deus. Quando chega a vez dele, ele amaldiçoa quem não dá glória a Deus, fica brabo. Lança maldição para tudo quanto é lado, mas ele não deu um glória antes da hora dele pregar. E pensa que não está sendo observado. Eu não estou falando de 1, 2, não. Estou falando de 110.000%. E desse uma fração que houver desses 110.000% dentro da igreja de pregadores que são assim, a fração que existiu para quebrar os 110.000% está sufocada, está morrendo, sendo assassinada por líderes arrogantes, prepotentes, ignorantes, se achando dono dos outros. Não sabe nem falar com Jesus. Porque se soubesse, teria guiado a igreja. Irmãos, Jesus não está nisso. Não tente o vosso Deus. Está escrito, não tentai o vosso Deus. E não fizeram isso. Eu estou indignado com os pastores. Mas não os odeio, eu os amo. Mas odeio o que eles fizeram. E me dói, me rasga por dentro. As almas que perderam. Não vi uma lágrima na igreja. Mas morto não ora por morto. Aí está a tua arrogância, meu irmão. Porque para Deus vivem todos, mortos e vivos. Presta atenção nisso. E alcance a mão de Deus que está estendida para você. A eternidade é grande demais para a nossa compreensão. A eternidade exige muita responsabilidade. Se existir uma geração de pregadores, não está mais na terra. Daqueles que merecem. Daqueles que os homens cujos o mundo não era digno que eles pisassem sobre a terra. Esses não estão mais aqui. E nós estamos vivendo de poses. Nós estamos vivendo em cima do escarnecimento dos pequeninos, dos que sustentam a igreja. Uma igreja fica vazia porque o pastor é um ignorante, um estúpido. Prega a palavra com chicotado o tempo todo. Ou quando não prega, chicoteia a semana toda, aí um dia dá uma palavra. Espanta as igrejas e aí na hora da pregação culpa os que vão. Porque não estão buscando a alma, não estão se esforçando. Chicoteia os que restou. Ao invés de olhar, irmão, vamos sentar o que nós fizemos de errado. Ainda chicoteia os pequenininhos. O vício de ser patrono, ser autoridade, é tão grande que estão cegos. Bate naqueles que ainda perseveram na igreja. Vamos primeiro aprender quantos céus existem. Quem sabe assim, a gente vai ser um pouco mais humilde para entender o que Deus quer de nós.
Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.